Olá, pessoal, estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Fala aí, Mestre. Estamos com dois ilustres convidados, o Apolinário e o Vinícius. Tudo bem com vocês? Tudo certo. E com o meu parceiro Cleiton, tudo bem? Tudo bem, Jéssica, e você? Tudo jóia. E hoje iniciamos mais um episódio Fala aí, Mestre, falando de manutenções básicas em ferramentas para prolongar sua vida útil. Então trouxemos dois grandes profissionais para falar um pouquinho mais sobre esse tema que é muito importante, né? Ferramentas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Para darmos início a esse bate-papo, me conta um pouquinho da história de vocês. Pode começar primeiro por você, Apolinário, para a gente poder conhecer melhor. A história de como eu comecei na profissão? Sim, com certeza. Na verdade, foi um caso inusitado, né? Eu trabalhava numa empresa trabalhava em serviço de torno, né? E a mãe dele tinha uma empresa, assistência onde eu trabalho hoje, né? E na época ele estava para sair da empresa e a mãe dele precisava de um profissional para trabalhar na área, né? E eu estava no almoço e ele convidou um outro rapaz que trabalhava na empresa para ir lá fazer um teste na empresa, né? E eu, no almoço, eu digo, vou lá dar uma volta, né? E daí fui, pedi para ele se dava para mim ir junto e fui, né? Aí chegou lá, o rapaz foi olhar a vista explodida lá na empresa, das máquinas, das ferramentas, e ele achou difícil, meio complicado, né? E daí eu meio metido, né? Fui lá e pedi pra ela, né? Posso dar uma olhada aí e tal? Ela, não, pode olhar. Eu perguntei pra ela, posso eu fazer o teste no lugar dele, então? Né? Até porque o valor aquisitivo do salário era maior que o meu que eu ganhava na outra empresa, né? Daí eu digo, cara, posso tentar? Dela, não, tá afim? Tu acha que consegue? Se eu não tentar, não vou saber, né? Daí fui lá, olhei os desenhos, as vistas explodidas e tal. Era complicado na época, né? Eu digo, mas vou tentar. Aí fiquei ali, fiquei uns dias, apanhei os primeiros dias, bastante. E depois ela me mandou, né, pra Makita na época, para fazer curso lá com eles e tal. E daí depois eu vim, daí comecei por conta própria, aprender por conta própria mesmo, né? Porque do curso tirei muito pouco. Aprendi mais com o dia a dia do que realmente na parte teórica, né? Sim. E assim daí iniciei, tô a dizer, há 15 anos já. Muito bom. E você? Como ele falou, a gente trabalhava numa metalúrgica juntos lá e não queria trabalhar de jeito nenhum com a minha família, com mãe, com pai, junto na mesma empresa. E minha mãe teve uma doença e ela tinha que se ausentar todo dia da empresa durante um longo tempo para fazer tratamento e coisa. E ela queria alguém de confiança para ficar lá. Inicialmente era só no balcão ali, só para auxiliar no balcão enquanto ela saía. Eu pedi as contas dessa empresa que eu trabalhava junto com ele, fui lá para ficar ajudando ela e fui ficando e estamos lá até lá. Estamos lá hoje cuidando daí. Minha mãe já, infelizmente, não tá mais lá conosco e eu que tomo conta lá. E esse rapaz veio junto lá com nós. Bacana, é legal quando tem essa parceria, né? Virou amigo, né, praticamente. Sim, com certeza. Somos bem amigos. E quais são as dificuldades que vocês encontram ali na assistência, com relação ao atendimento, no dia a dia de vocês? Essa parte já não compete a mim, né? Porque eu, na verdade, eu faço só a parte técnica, né, na oficina, né? Mais com as ferramentas, né? A parte de público já é mais ele, né? A dificuldade, posso falar a verdade? Pode. Nosso povo aqui é difícil de lidar. O pessoal eles não cuidam das ferramentas direito mesmo, não fazem uma preventiva, não fazem nada. E que nem a gente estava conversando antes ali fora. A culpa é sempre da fábrica, é sempre a ferramenta que não presta. Não é uma fábrica só, são todas. É complicado lidar com o nosso povo aqui, tá? Não todos, mas é difícil. Imagino. E eu falo para eles. Tem a dificuldade, né? Porque nós tínhamos aí um início de segmento de ferramentas onde eram poucas marcas. Hoje, se você vê o mercado de ferramentas, cresceu demais. E aí, até eles aderirem a essa nova marca, eles testarem, eles usam de forma errada. Sempre é muito. Acredito que aí mais de 60%, 70% de manutenções que vocês fazem é referente a mau uso, né? Na verdade, já parte do princípio de não ler o manual da ferramenta. Exato. Né? Eu costumo dizer que
o manual de instruções é o item mais mal investido numa ferramenta. Exato. Ninguém usa. Ó, o brasileiro, por exemplo, compra um carro, tá? Exatamente. Ele compra um carro, alguém lê o manual completo? Não lê, Não. né? O CFC lá, o Detran, enfim, dá o curso, mas não dá nem um curso básico de mecânica para que esse cliente, essa pessoa que vai Sim. sair motorizada, ela saiba trocar um pneu, né? É a Exato. mesma coisa a ferramenta. A ferramenta tem um uso específico para um equipamento, no caso um material, né? Ou um tipo de acessório que tu pode usar. E o cliente, a pessoa, enfim, ela acaba utilizando de uma outra forma, de uma forma incorreta. Até às vezes pode acontecer de tu utilizar Sim. ela por um breve momento, né? Aham. Não vai danificar. Mas a pessoa acaba usando essa ferramenta num uso excessivo, entendeu? É. De forma incorreta. Que eu falei, porque eles estão acostumados com a marca. Aí, geralmente, vai pelo valor mais em conta, lógico. Toda ferramenta ela tem uma capacidade de trabalho. Aí vou dar oportunidade para essa marca. E usa errado. Força, porque, claro, tem que suportar, não suporta. Aí ele usou errado, mas ele vai colocar a culpa na ferramenta. Sim. Aí ele vai chegar lá, Nunca vai ser ele que denegrindo a trabalhou imagem, errado. vai denegrindo a imagem daquela empresa. Pô, essa ferramenta não presta, essa ferramenta... Mas ele em nenhum momento vai falar, não, eu usei de forma errada, realmente, ela nos portou, o que a gente pode fazer? Não. Tanto que acontece às vezes, É. né? Eles aparecer com uma furadeira lá, alguma coisa, um martelete, por exemplo, uma broca totalmente fora de especificação que poderia estar usando, entendeu? Sim. Tá fazendo um uso totalmente incorreto da máquina, só que ele Ele acha que a ferramenta acha ele que vai realmente fazer ele o acha que o trabalho cliente sempre dele. tem razão, entendeu? Sim, a ferramenta, igual a gente já citei em outro momento, que ela é para diminuir seu esforço físico. Não, ela é para ajudar você, né, diminuir o seu esforço físico, mas isso a ferramenta ela tem que trabalhar de forma correta, você apenas guiando ela e usar o acessório também, um acessório Esse é ideal, o problema, bom, né? Se tu for ver a questão das ferramentas, o uso limite diário seriam 8 horas uma máquina profissional, certo? Sim. Uma linha secundária é em torno de 4 horas diária. Então, a partir desse momento teria que ter, então, se tu vai usar o dia todo, 2 máquinas, Sim. né? Para já tu reduzir o dano da máquina na carga horária, né? Exato. Então tu não vai usar uma máquina, vou pegar de manhã e vou usar ela o dia inteiro, Sim. né? Então, Tu usa 2. Então tu reduz e tu ganha dinheiro, na verdade. Sim, com certeza. E aí, não somente a ferramenta tem que atender, como o acessório também tem que estar Correto. apropriado, né? Quer dizer, um disco ali que já não tem mais capacidade, uma broca que já não comporta mais nem furar, ou rompimento, que é de vidia. Então, Muitos as pessoas... deles, quando às vezes está fazendo um furo, alguma coisa, tem materiais que é mais demorado, né? Sim, E eles acham que eles forçando, não é ele que está trabalhando, é a máquina. É a máquina. E ele quer deitar em cima da Não, máquina, quer quer montar. forçar a máquina para fazer, achando que ele vai estar ajudando a máquina a trabalhar, né? e aí tem aquele velha resposta que é clássico. Eu sempre fiz dessa maneira, Sei. então essa máquina que não aguenta meu trabalho, essa máquina que não presta. É que, infelizmente, as máquinas um pouco mais antigas, elas tinham elas eram mais robustas mesmo, Sim. né? Até porque o comércio era diferente. Na época, eu acho que era vendido mais, no caso, a máquina do que hoje faz a troca de peça, né? Sim. Então, quer dizer, hoje as máquinas, elas têm uma durabilidade menor, tem. Aham. Mas parte mais também da pessoa que utiliza, né? Essa redução de... Eu acredito que não é só questão de as pessoas, a durabilidade da ferramenta. Eu acho que é a quantidade de vezes que ele vem usando essa Exato. ferramenta. Então, antigamente, não era todo profissional que tinha uma ferramenta. Antigamente era braçal. Ia quebrar uma parede, Pode era ser na também. talhadeira, no martelo. É, lógico. Antes, o E pessoal sabia fazer muito com Sim, menos, entendeu? Exato. É, e Hoje eles têm uma coisa ampla e parece que o pessoal cada vez E eles sabe exigindo menos usar, mais. né? E Exato. entrou muito o it yourself, principalmente nos tempos atuais, né? Da pessoa ali em casa mesmo, eu mesmo vou fazer. Aí tem todas as ferramentas ali, né? Manuais, elétricas, a Correto. bateria, e aí utiliza a ferramenta. Então acho que é isso também Sim. que mudou um pouco o comportamento, né, do consumidor. O profissional ele vem exigindo cada vez mais. Ele fala, nossa, a ferramenta tem que durar o dia inteiro. É, Essa e ferramenta tem que ter isso. Tem E que... até os canteiros de obra hoje são Exato. muito maiores, né? Tem Sim. muito mais pessoas trabalhando, né? Então, realmente tem muito mais máquina, né? Sim. pega uma obra, às vezes, com 20, 30 pessoas trabalhando para usar uma furadeira o dia inteiro, É. às vezes, né?
Uma, Sim. duas furadeiras o dia inteiro. É. Um larga, vem o outro, pega e já vai fazer outra coisa. Sim, E vai se passando o dia inteiro a máquina, 2, 3 trabalhando o dia inteiro com a mesma máquina. sim. Daí a pessoa cansa, larga a máquina, vem outro e pega e continua o trabalho. E a máquina para quando? Só de noite? Exato. Ela não descansa nunca durante o dia, É. entendeu? Eu costumo dizer em treinamentos assim, não existe ferramenta ruim. Não existe marca ruim. Não. Existe a ferramenta apropriada para o seu trabalho. Então, se você é um robista, você não tem necessidade de comprar uma máquina que custa 5 mil reais. Mas, se você é um profissional, você exige uma ferramenta de 5 mil reais. Correto. Né? Se você vai usar esporadicamente, você compra uma ferramenta Uma mais roda, barata. exato. Ela vai te atender. Já ao contrário, um profissional já não pode comprar essa ferramenta que vai usar esporadicamente. Então, não existe ferramenta ruim desde que seja usada de forma De correta. forma correta. Né? correta. E aí entra a questão, né, do pós-venda. Aqui no Brasil, não funciona. Não. Você tem uma ferramenta e você não tem uma assistência, a marca não tem um ponto de credenciado para dar o suporte para o cliente. Então, lá fora isso não existe, né? Pouco se fala de ter manutenção. É. E aqui a realidade é outra. O cliente, a primeira coisa que ele faz quando ele chega na loja, tem assistência técnica? Onde tem assistência técnica? Sim. Quem são? Onde é? Quem são? Né? E aí, fora isso, também tem o Reclame Aqui. Que ele Sei. vai lá, ele vai ver como que o consumidor Reputação, reage àquele produto, sim. àquela A empresa. pessoa já compra, já vendo o histórico e já analisando aonde pode arrumar, se tem assistência própria, autorizada, como que funciona. Exato, ele já vai armado, ele já vai ali Mas preparado. Ele já tem tudo na Já mão, tem né? tudo na mão. Acho que todo mundo já olhou o Reclame Aqui. Não, Sim. não no meu caso, não para comprar máquinas, mas por outros segmentos e coisas. Mas é que eu já falei várias vezes, né? Tu vê lá só os pontos negativos, né? Mas lá não tem os pontos positivos Exato, de quem falou bem. exato. Entendeu? Então a gente tá analisando só, quando vai comprar, tu só analisa o que é ruim. Sim. Tu não vê ninguém falando bem, tu não procura o saber se é bom. Eu acho que isso é geral, né? Se for, por exemplo, ver no iFood ali, eu sempre olho a questão de Anota, pontuação, né? Pontuação, anota. Aí você fala, poxa, mais de 400 avaliações ali, 4,6. 4,6 já é baixo. Aí você começa a olhar, porque demorou 10 minutos a mais. Sim. Porque veio frio. Mas aí você olha assim, Sabor. 5 reclamações, mais 20 elogios. Aí você não leva Só em que consideração só aqueles... que hoje em dia é difícil tu ver esses 20 elogios, entendeu? Não, mas se você olhar, eu já peguei pontos assim, que, cara, é pouca gente aqui, pessoas querem procurar pelo em ovo. Sim, Né? correto. Então é a mesma coisa do Reclame Aqui. É A por um pessoa defeito, sempre por um não defeito. gostou daquele detalhezinho que vem na caixa que ele vai jogar fora, mas ele não gostou daquele detalhe. Porque a caixa não tem a cor que eu queria. Veio dobrar, veio amassadinho. Então, às vezes as pessoas, eles vão lá só, o termo encher linguiça, né? Somente denegrir a imagem da empresa sem necessidade. Sim. Mas, lógico, tem reclamações que é coerente, né? Claro, E aí, sim, ele tem que ir obviamente, lá, sim. porque isso Reclamações também... que é boas, né? É, eu pra acho todo mundo que- poder melhorar. Eu acho que a reclamação é tratado como uma É uma crítica Uma construtiva, crítica, né? Nem exatamente. todas, crítica mas construtiva. algumas grande a gente parte consegue, não, né? a Sim, gente outras não. consegue Grande parte reverter. não. É o que a gente falou, o consumidor nunca vai estar satisfeito. Não, isso vai. não, tu pode pode- pegar de qualquer marca. A melhor né? qualidade Desde do a mercado. hobby até a Sim. profissional, a industrial. Não vai contentar Não todo mundo. vai, não Não, vai. não tem Porque como, vai não ter tem sempre como. algo que não vai agradar. Não, E, não infelizmente, agrada. o E nosso assim, negócio é assim. é. Igual que a gente fala, cada vez o profissional vem exigindo mais necessidade de ter mais ferramentas, ele nunca vai estar satisfeito. Vai ter sempre que ser 1000%. Vai ter que ser. Não pode quebrar, tem que Não ser pode infinito. quebrar. E onde que você consegue? Não tem, nada. né? É impossível. Ou ele volta ao tradicional. Talhadeira e uma retinha ali. Não vai ter quebrando. problema. Aí não tem como, né? Quando estragar a talhadeira, vai ali, bate, faz a ponta de novo e segue. Aí que ele vai falar? Ele vai Segue a lá, vida, vai né? afiar a ponta, vai temperar, né? Vai perder a têmpera. Bate. Tá desgastando demais essa ponta aqui. Apolinari, com relação à manutenção preventiva, como que você enxerga isso? As pessoas procuram muito para fazer manutenção preventiva ou não? É só quando ela já tá, a ferramenta já gritando ali, precisando de uma ajudinha ali, de um reparo? Na verdade, é quase nulo, né? É. Quase que não existe essa Manutenção essa- preventiva. essa manutenção preventiva. Na verdade, a pessoa, a gente nota, né, que às vezes um rolamento estourado que chega lá para nós, por exemplo, cara, tu vai perceber que tem um ruído diferente, que tem uma trepidação na ferramenta, né? Inclusive, às vezes, parafusos de carcaça solto, que é o que às vezes chega para nós, né? Então, isso, a pessoa em si deveria fazer essa manutenção da seguinte forma. Terminou o dia do teu serviço?
Analisa, vê se tem alguma folga, se tem algum Sim. parafuso que está solto, um cabo que está corrompido. Uma limpeza, né? Exato, entendeu? Mas não, eles esperam realmente, Jéssica, estourar a ferramenta para chegar lá e daí ainda dizer, é só um carvão. E a manutenção preventiva ela é mais barata que a corretiva, né? Toda Se vida você foi. fizer essa manutenção preventiva, fazer a limpeza correta, identificar se existe parafuso solto, isso vai prevenir que a ferramenta venha dar problema precocemente. Né? Exato, o cliente não 80%. teria dor de cabeça, entendeu? É? 80% dos clientes chegam dizendo, é carvão. É carvão. Pra eles é sempre carvão. E a maioria quer que troque na hora, daí a gente não faz mais, porque a gente prefere abrir a máquina, olhar bem, sabe? Aí ele depois Todos eles acham aí que é você troca o carvão, mas depois ele fala assim, veio pior do que foi. Uhum. Entendeu? E não é aquele defeito, tem que né? fazer o diagnóstico, né? É importante hoje- primeiro fazer o diagnóstico da ferramenta para depois É, ir direto na antigamente raiz nós do trocava problema. bastante carvão na hora, né? Hoje a em dia gente não não mais. faz mais, Na hora não mais. situações de ferramenta que chega, eu preciso urgente. A gente avalia primeiro se realmente dá de fazer e se realmente é pouca coisa, né? Se avaliou, deu uma olhada, testou se a máquina funcionou legal, beleza, troca o carvão e manda embora. Agora, trocou um carvão de repente, que é o que o cliente muitas vezes pede, já viu no barulho no ligar, vai ter que deixar para abrir e fazer essa, né, manutenção correta, porque Sim. senão o cliente vai levar, vai voltar e vai... Ele Achar chega que tá falando com- que é o carvão porque é o mais barato, né? Perfeito, Ele já exato. quer dar E o já diagnóstico ali, aconteceu. é o carvão. Correto. Porque E já aconteceu vários casos, chegar lá, querer trocar o carvão, é o trocar, induzido. voltar 2, 3 dias depois com o induzido queimado e dizer, não, foi o carvão que vocês botaram. Exato. E aí? Exato. E aí bate o pé que quer que tu troque o carvão pra ele. Então, infelizmente vai ter que deixar pra gente pra avaliar, né? Senão... Sim. Não, com certeza. Até mesmo em garantias, né? Sim. O cara ali usa de forma errada, depois ele vai lá e fala, mas... Mas ele utiliza de forma incorreta a garantia porque ele tem a garantia. Ele tem a garantia. Entendeu? Então É. ele não quer nem saber. Ele vai... lá É que nós exigir, tava né? falando pra ferramenta. Jéssica antes ali fora. O cliente que foi lá na final buscar a máquina, sair pegar a máquina e sair dizendo, né, lá no balcão. Agora eu vou levar pra obra e eu vou derreter essa máquina. Sim. Vou usar ela dia e noite, vou botar ela pra derreter, vou derreter tudo. Sim. Ele tá lá pegando a máquina que tinha sido consertada na garantia Aham. e já saindo falando que é Ele já tá Por se quê? entregando, né? porque ele tá querendo que é... Tem muitos entendeu? clientes a que máquina ele... vai trabalhar, até tá na garantia, depois Exato. Tem cliente que ele realmente não entende o que ele está fazendo, né? Esses dias mesmo eu estava numa loja fazendo demonstração e o martelete ele tem a proporção de uso. Sim. O martelete é 80% perfuração e 20% rompimento que a gente sempre fala, Justo. porque isso não vai danificar a ferramenta. Se você inverter, realmente não vai exportar. Aí o cliente falou assim, não, a ferramenta não... A martelete nenhum presta, porque ele não aguenta o meu trabalho. Mas você faz assim, não, eu quebro. Não, aí Então você explica, compra um martelo, ele rompedor. falou assim, não, mas 80% é isso, 20% é aquilo. Não, se tem lá o termo romper, é para quebrar. Então eu só uso para quebrar. É só pra romper. Só para A romper. gente frisa bastante isso aí lá na empresa, que não é pra... Ele não é um rompedor. Exato. Ele é uma furadeira, martelete ele- com opção ele de tem que entender rompedor. que o A opção rompimento de é rompedor, pequenas entendeu? quebras, né? Exato, ele tem a função justamente do rompimento para um pequeno detalhe, né? Para determinados momentos que ele precisa fazer uma pequenas quebras. Exatamente. É igual eu falo, você quer que- uma quebra grande? Vai com o martelo. Mas é o que, exato, mas é o que eles não entendem, né? Até porque o sistema interno de pistão e cilindro é totalmente diferente de um sistema de um rompedor, né? Sim. Então, quer dizer, ali vai estar trabalhando já direto um cilindro dentro de um fixador que há em tanto impacto em percursor, acaba danificando o percursor e esmigalhando muitas vezes e trancando, né, parte de cilindro. Então, realmente os caras usam a ferramenta da forma incorreta. Pô. Sim. Quer quebrar, compra um rompedorzinho, 3 quilos. É que ele não vê a construção. Se ele pegar a construção do martelo e a construção do martelete, vai ver que o martelete tem muito mais peças. E essas peças, a quebras constantes, ele fica muito mais frágeis, né? Exato. Mas é assim, é por isso que a gente reforça em treinamentos. E faz aplicações. Fala assim, ó, é para ser usado dessa maneira, porque ó, se você usar de forma errada, ele não vai aguentar a sua carga de trabalho. Então, a gente tem uma série de ferramentas, uma gama grande de ferramentas, porque cada uma é para uma aplicação. Exato, Não é porque a gente quer ter várias ferramentas e encher nosso catálogo. Não. Cada ferramenta é destinada a uma aplicação. Aí é que tá o problema, porque Exato. o cliente ele compra uma ferramenta e quer usar para diversos setores. Né? É igual parafusadeira e furadeira.
Já diz o nome, parafusadeira e furadeira. Então, a função primária é o quê? Parafusar. Furadeira é o quê? Para você fazer alguns furos. Pequenos. Aí o cara vai fazer uma manutenção no barracão É inteiro. furar uma viga, concreto. Não dá. E ainda... Eu falei assim, mas não é furadeira também? E o problema é quando tem martelete na Exato. parafusadeira, né? Que os caras querem furar a viga. Exato. E aí não funciona. É igual algumas ferramentas que você encontra hoje no mercado que ela tem parafusadeira, ela tem chave de impacto, ela tem tupia, Sei. ela tem Troca só a tico-tico. Tu só vai trocando a ponta. Eu quero essa aí porque eu preciso comprar um monte de ferramenta. Mas E aí não geralmente funciona. essas ferramentas, elas não são tão eficientes em Não. tudo, né? Ela tem ali uma principal função que vai te Sim. entregar bem. E as demais ela vai fazer, mas não da forma Não. que a pessoa imagina Exato. que é, né? É que assim, é a facilidade. Então, vou comprar uma ferramenta, já tenho 2 ferramentas em uma. E aí ele vai forçar ela, só que ela não vai comportar. É igual a gente falou do martelete, né? Perfurador e rompedor, com e sem impacto. Mas aí você tem as divisões de trabalho. Agora, se você vai quebrar, tem o martelo, que ele só vai quebrar. Sim. Assim como o parafusadeira, ele vai suportar mais carga de parafusamento. E aí é onde a gente reforça em treinamentos para a pessoa entender, porque a gente não está falando que ela é leiga, mas para a gente saber fazer com que ele tenha muito mais tempo aquela ferramenta. Dure muito mais. Exato. A gente conversa às vezes com clientes que é cuidadoso com a ferramenta e você vai falar, quanto tempo tem? Já tem uns 5 anos. Nossa, mas nem parece que você comprou ontem A a gente ferramenta. tem clientes nossos clientes, lá, que tem clientes que tem ferramenta há 30 anos. Intactas, Intacto. sabe? Então, tu vê, a forma de manuseio para o uso específico que ele, né, trabalha, e bem cuidado das ferramentas, ar, limpeza, tudo, te dura uma ferramenta. Agora, nem nós estávamos conversando, já parte lá do princípio atrás que nós falamos antes, que é a questão do manual. Uhum. Cara, é igual tu falou, o cara vai pegar, não, mas tem a função para romper, tem a função para furar, tá ali. Sim. Cara, mas tá ali, mas tu leu o que tá específico? Que tamanho, qual espessura de broca, qual espessura de talhadeira tu pode utilizar na ferramenta? Sim. Cara, chega lá os caras com um pontilhão de 30 milímetros pra num martelete, Sim. entendeu? Ah, não, mas ali diz que pode. Sim, mas pode pra uso do quê? Em madeira, de repente? E não um uso excessivo, Exato. entendeu? O manual é para valorizar a ferramenta na hora da venda, assim como o carro, né? Você vai vender o carro, você tem um manual? Tem, tá novo aqui, nunca abriu o manual. Você tem tô vendendo essa ferramenta, tem um manual, tem a maleta do jeito que eu comprei. Nunca usou. E não só isso, né? Também a É. questão tanto da venda técnica e também de vocês como assistência, dar essa informação correta para o cliente. Não, olha, isso não pode, isso não é uma boa prática, Sim. não é aconselhável. Porque às vezes a pessoa não tem mesmo a informação, ela Exato. compra achando que vai suprir a necessidade e não supre. Mas a gente fala bastante, mas às vezes não. Tem Mas uns que tem não. gente que acaba Tem fazendo... uns que pegam a máquina do balcão e já sai com elas penduradas pelo E cabo, assim, segurando no aham. cabo já. Leva as máquinas penduradas pelo E cabo, indo embora. infelizmente, Daqui a pouco volta, porque a máquina tá ligando o também, cabo. às vezes, a Aí é o informação carvão. do vendedor, Aí né? é o cabo. É o carvão. Às E ele vezes, sai pendurado, dependendo essas empresas, tipo, vamos supor, Walmart, assim, né? Que tem ferramenta lá para venda. São segunda linha, em grande maioria, né? O vendedor lá dessas lojas vendem para eles, muitas vezes, como se fosse uma ferramenta profissional. E fala, você pode utilizar para tal serviço, para isso, para isso, para isso. A gente já cansou de pegar cliente assim, que vai lá, compra, tipo, numa loja dessas lojas que vende de Home tudo um center. pouco, isso. E chega lá, não, mas o vendedor, ele me vendeu a ferramenta que eu poderia cortar madeira, por exemplo. E é para cortar a pedra, Sim. certo? É. E ele acha que realmente poderia. Então, às vezes, a informação que o vendedor passa para o cliente lá também conta, né? E por isso que é importante também o trabalho que nós, como marca, né, nós como Enel, fazemos, não só Enel como âncora, de ações, né, de Sim. treinamentos, capacitações, ações com van para as pessoas terem ali a experiência, né? Nada Exato. melhor que o Cleiton para É. explicar sobre isso. A gente sempre reforça, né, para o vendedor fazer uma venda técnica. Você vai vender? Explica para quê? Primeiro entenda a necessidade dele. Para que ele está procurando aquela ferramenta? Porque nem sempre, igual eu falo, nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Ele tem sempre uma ideia, ele chega lá com uma ideia. Vou lá comprar uma furadeira. Mas você mora onde? Eu moro num prédio que a estrutura é toda de concreto e eu moro no primeiro andar. Igual falou da viga.
quem mora nesses apartamentos que é todo de parede de concreto, o primeiro andar, a carga ali é muito alta, então a parede é muito mais dura. Então vou lá, vou comprar uma furadeira que é baratinha e vai me atender. E não atende. Então assim, ele tem uma ideia, então nem sempre ele sabe o que ele quer. Então parte do vendedor e fazer com que ele entenda. Porque ele chegar, eu quero a furadeira mais forte que você tem. Mas nem sempre a mais forte vai atender ele. Exato. E às vezes ele pode comprar um martelete que vai atender ele de forma correta, que vai custar metade do valor de uma furadeira mais forte. Ele não vai se desgastar tanto com a máquina. Exato, vai sofrer menos. Mas um pouco também isso daí, a parte técnica, assim, de tentar instruir. Muitas vezes tu pega aí o cara vai lá e compra, o cara tem uma construtora, alguma coisa, vai lá e compra a máquina e leva pra obra lá, e ele tem 20, 30 funcionários trabalhando, ele larga lá. Só que o vendedor explicou para ele, mas ele vai chamar todos os funcionários dele, vai explicar como é que é o funcionamento da máquina, que forma usar, não vai, ele simplesmente vai largar lá e todo mundo vai usar. Capaz de virar ainda aquele telefone sem fio, né? Um fala pro então, outro, fala pro outro, e a informação às vezes não chega o vendedor certo. Pode passar informação também, só que aí depois não replica, né? O cara da consultora não vai chegar, não vai parar a equipe dele inteira para dar uma explicação, ele simplesmente vai largar a máquina e, cara, vai. É o legal que aqui mesmo na feira, eu percebi que alguns clientes que vieram aqui saber sobre ferramentas, conhecer a marca, e aí tem uma empresa e fala assim, cara, eu tenho uma equipe que cada um tem seu kit de trabalho, né? Cada um tem sua ferramenta e ninguém pega um do outro, porque aí fica uma coisa individual. Perfeito, né? Fica muito mais prático, né, do que chegar lá, porque é igual, tem vendedor que ele tem que entender, fazer a venda técnica para vender de forma correta, porque ele já está livrando uma dor de cabeça, porque se ele vender uma ferramenta que é apropriada para o trabalho que ele vai fazer, ele já está livrando uma carga de problema, né? Tu tem investimento maior na hora ali, tem que comprar todo o ferramental, um para cada um, mas depois tu vai ter menos manutenção, né? Tu vai ter... Tu largar uma para todo mundo, tu vai viver com uma máquina estragada, né? Exato. E hoje lá na assistência de vocês, qual que é o volume de ferramentas que vocês consertam em questão de elétrico e a bateria? Qual que é a divisão disso? Vocês consertam mais ferramentas a bateria, acho mais que deu elétrica? uma equilibrada um pouco, né? Hoje em dia, como até eu estava falando com a Jéssica antes ali fora, que o mercado está evoluindo para o lado a bateria, né? Sim. Então já hoje para nós é meio a meio, né, praticamente. Já vem aumentando esse volume de ferramentas a bateria, né? Já é um volume bem expressivo já, né, para pro comércio hoje, né? O profissional ele já vem aderindo, né? Exatamente. Até o profissional ele já está preferindo a linha bateria. Eles ainda não têm a noção, né, da ferramenta em si. Mas já tem bastante já. Sim, acho que ainda existe um preconceito da questão da bateria, né? Porque vem daquele conceito da bateria de níquel-cádmio, que não tinha tecnologia nenhuma, a descarga era muito rápida, né? Não viciava uma bateria. Viciava, ia perdendo força ao longo do seu trabalho, da sua vida ali de trabalho. E aí a gente vem já numa tecnologia de íon de lítio, e assim como vem outras, já vem grafeno, já vem de nióbio, tem estudo das baterias de sal, né? Então existem outras tecnologias. Ainda hoje, no momento, o íon de lítio é o que mais usa, mas já tem uma tecnologia envolvida, né? E aí eles ainda não têm essa informação. Exato, mas correto. E até porque eles acham que perde... Como é que eu vou dizer? Potência? Força? Não, potência... Performance? Oi? A performance? Isso, perde performance. Né? Sim. Até porque realmente tem menos performance numa linha bateria, né? Sim. Dependendo do trabalho que tu vai fazer. Entendeu? Tipo, tu vai usar... Eu vejo muito na questão de marteletes, por exemplo. Sim. Martelete e a bateria são para pequenos trabalhos. Para um uso intenso de trabalho, tem que ser elétrico. Não vai substituir 100% tem que um ser elétrico. A não ser que você tenha ali uma quantidade de baterias que vai comportar a troca ali e você vai se garantir. Mas a evolução realmente cada vez mais. A tendência é partir para esse mercado. Eu vejo bastante ali que o pessoal agora, o preconceito deles não está nem tanto por ser a bateria, sabe? Tá mais pelo preço hoje. Pelo preço. Porque, querendo ou não, é muito caro para nós bateria e carregador ainda. Eles estão com muito medo, muito receio ali que eu vejo lá atendendo no balcão, na questão de preços, quando dá problema numa bateria, que se torna muito caro comprar outra. Sim. É igual a Enel, ela tem um sistema intercambiável, né? Então você tem a possibilidade de você comprar um kit de ferramenta com bateria, carregador, e aí depois você fazer
o sistema de trocas, né? Sim. Então você vai comprando só a ferramenta usando a mesma bateria. Para tornar essa próxima compra Exato, bem mais, mais algo, acessível. algo bom da Enel é isso, né? Que praticamente toda a linha tu usa toda a ferramenta, né? Exato. Com a mesma bateria. Exato. Então o encaixe é Em único, né? Bateria de 18 volts. Em outras marcas já não tem, entendeu? São vários Muda encaixes, aí acaba agregando valor e aí a pessoa. Exatamente. Mas se a pessoa realmente pegar a linha da Enel, que é intercambiável, uma bateria para todas as ferramentas, hoje eu investi, vai ser um pouquinho mais caro hoje, mas amanhã ele vai ter essa economia. Se ele fizer essa conta, ele vai entender que ele pode ter muito mais ferramenta com um número menor de baterias, porque ele não vai estar funcionando todas as ferramentas simultâneas. Então eu posso ter 50 ferramentas e 10 baterias. Né? Bem tranquilo. 20% ali do que ele tem de ferramenta em bateria e vai atender ele tranquilamente, a não ser que ele tenha uma equipe, igual a gente falou agora, cada um tem a sua, sim. Mas se é um profissional, ele não atende, não trabalha de todas uma vez. Então eu acho que assim, se ele entender como funciona o sistema intercambiável, a conta que se ele fizer a conta, ele vai entender que vale a pena. Né? Então eu vou comprar e vou ter um número reduzido de baterias com muito mais ferramentas. Que até introduzir uma ideia nova para o público é mais difícil. O Demora novo um pouco, assusta, né? O novo assusta. Demora um pouco. Com certeza. E com relação ao mercado de ferramentas, como que você enxerga esse mercado, Apolinário? Vem crescimento, tecnologias? A gente tem acompanhado que o mercado ele evoluiu muito, né? Até em questão de marcas, né? É uma competição, né, bastante grande aí, né, no mercado hoje. Hoje, se tu for ver, surgiu marcas diversas, né? Então, e a tecnologia em si tem avançado muito. É que nem nós estava conversando ali fora da questão de tu te aprimorando, né? Buscando conhecimento novo. Porque a gama de ferramentas que está vindo com componentes eletrônicos, por exemplo, já soldados por robô. Então isso, o profissional, se ele não se antenar e não se atualizar, ele vai ficando para trás, entendeu? Então eu acho que sim, o mercado ele está bem, tem uma gama grandiosa e está crescendo cada vez mais, né, nesse setor de ferramenta. Sim. Até porque, que nem o Cleiton estava falando antes, da questão de que te dá mais recurso, né, te reduz o teu esforço físico, né, então o pessoal vai aderir cada vez mais, né. Sim, é a questão de introduzir e o pessoal começar, até o profissional em si que trabalha com a ferramenta, a se antenar e se atualizar também, né? Sim, com certeza. Para poder trabalhar com ela. Igual a gente citou, né? Tem gente que tem ferramentas há 30 anos. E igual eu citei, acho que no outro episódio, a questão, antes o profissional ele tinha uma maleta de ferramentas manuais. Tinha a chave de fenda, a chave Phillips, né? Uma Torx, uma Allen, talhadeira, martelo. Hoje, essas ferramentas manuais já se tornaram ferramentas elétricas e a bateria. Então, você abre a maleta hoje do profissional, você vê uma diversidade de ferramentas. Né? Então, ele já vem aderindo que é muito mais vantagem você ter ferramentas, né, que vai substituir aquele esforço físico. E a tecnologia ela tem avançado cada vez mais. Muito. Cada vez mais. As marcas ela vem se adaptando ao trabalho do profissional porque ela entende a necessidade dele. Então, assim, eu tenho um esforço para fazer determinado trabalho. Então, vamos criar uma ferramenta que ele consiga fazer com mais facilidade. Até eu estava brincando com ele. As melhores ideias é daquele que é vadio, né? Exato. As melhores ideias daquele que quer um pouco, né? Não vou me esforçar, né? Hoje em dia a vida de todo mundo é tão corrida, tanta loucura, quando mais praticidade, mais... Eu tava brincando com ele. Mais facilmente, mais rápido. Exato. Né? Hoje o pintor tem a facilidade de ficar mais ali com aquele, né, rolo de pintura, pincel. Hoje ele vem com uma ferramenta wireless, por exemplo, e acaba, vai render né? muito mais, vai fazer o serviço mais rápido, vai pegar outro serviço, assim vai indo. Eu mesmo, uma vez eu atendi um cliente numa loja e ele falou, tô procurando uma máquina de pintura, uma wireless, né? Aí nós não temos, mas eu mostrei, falei, tem ali. Ele falou, porque eu vou fazer uma pintura num barracão, que o preço que eu pagaria para um profissional me ajudar, eu compro essa ferramenta, termino muito mais rápido e consigo usar em outras obras. E outras vezes. Um serviço paga a ferramenta para Exatamente. ele e ele consegue usar nas outras, sim. Então é a praticidade que ele vem, é igual você fazer um orçamento. Você tem que entregar, o cliente vai perguntar, quanto tempo você me entrega? Então ele já vai calcular porque eu tenho essas ferramentas que vai me auxiliar. Agora se ele não tem, vai fazer manual, ele vai perder para o outro que tem ferramenta. Então ele está sendo obrigado a evoluir, né? O
O mercado vem espremendo ele cada vez mais para que isso aconteça. Ele se evoluir, ele se especializar, né? Buscar novas tendências, correto. porque o mercado exige. E se você não mudar, não se adequar ao novo, você vai ficar para trás. E até eu tava vendo agora esses dias atrás uma reportagem com o Elon Musk, né? Da questão robótica para futuro, né? Uhum. Ele disse que se assusta um pouco. Ele é o criador, né, da tecnologia, mas diz ele que, cara, vai chegar um período que não vai mais haver mão de obra. Então, o pessoal, o público em si, vai acabar não tendo emprego. Então, tu vê, a parte tecnológica está avançando tanto que essas ferramentas daqui a pouco estão sendo praticamente utilizadas de forma robótica. Exato. Entendeu? Mas eu acredito que, assim, algumas profissões vão deixar de existir para entrar novas. Exato. Porque é a lei da demanda e da procura. Então, assim, às vezes aquela profissão não vai fazer mais sentido, mas vai ter mais uma outra nova na robótica que vai fazer sentido. E então, por isso que a pessoa vai ter que se atualizar e se reinventar a todo momento. É uma loucura, mas é o que acontece. Exato. É o que o mercado vai exigindo. Exato, igual o exemplo dos cortadores de cana, né, que existiam antes, quando era a safra de cana, aquele monte de pessoas vindo cortando manual. Hoje não existe mais, era mais de 100 pessoas fazendo esse corte, né, derrubado de cana. Hoje é máquina. Tudo máquina. Então, assim, tirou o emprego de muita gente, mas para operar essa máquina precisa de alguém. Se ele se especializou, ele vai deixar de ser o cortador manual ali, de ficar desde manhã até o fim do dia, para ser operador dentro da máquina no ar-condicionado. Então, assim, se ele se especializar, eu acho que ele não vai ficar sem emprego. Mas ele precisa se especializar. Precisa aceitar o novo. Aceitar a tecnologia. Aí é que é o problema, entendeu? Do povo aceitar o novo, né? Aderir a essa ideia nova, né? E já tem muitas profissões que estão tendo poucos profissionais, né? Justamente porque o comportamento das pessoas está muito mais voltado à tecnologia, à parte de TI, inovações. Então, você não vê muitas profissões ali de mão na massa, tendo pessoas ali se capacitando para isso. Sim, né? Correto. Você consegue enxergar ali as pessoas cada vez mais voltadas em escritório, internet, home office. A mão de obra pesada está cessando, né? Na verdade, ninguém quer sofrer, né? Até que nem a questão das ferramentas já entra para esse ponto, né? Então, cada vez mais vai expandindo o mercado nesse setor, justamente para também tirar um pouco da mão de obra, né? Porque às vezes tu vai pagar um profissional, né? Tu paga um profissional, ele faz 10 serviços com uma ferramenta, por exemplo, com algumas ferramentas. Antigamente tinha que ter 10 profissionais. Exato. Né? É mesmo a profissão do ferramenteiro, né? Ferramentaria, antigamente, você era... Ferramentaria, soldador. Soldador. Hoje, não existe mais as máquinas, né? Hoje é CNC. Você vai lá, programa, ela vai fazer seu trabalho. Você fala, hoje em dia, cada vez as pessoas querem menos isso aí, né? Exato. Eles querem estar sentados aqui, conversando, com as pessoas olhando, né? Exato. E coisas tem assim, mais audiência, internet, né? Tem mais audiência. Eu acho que é outro, acho que Mas é bem por aí mesmo. Exato. Se você for lá, por exemplo, em São Paulo, tem a rua Piratininga ali, são várias lojas que vendem essas máquinas, né? Os tornos. Sim. Ninguém usa mais, porque essa profissão está acabando. Acabou, Porque esse torneiro mecânico, ele vai ser o programador ali da máquina da CNC, que vai fazer com um tempo mais reduzido e com margem de erro muito menor. Bem menor. Então, se você se especializar, igual você falou, do serralheiro, o serralheiro ele tem que se inovar, porque hoje tem máquinas que fazem o trabalho dele. Mas ainda tem muito mercado ainda para ele. Então, acho que ainda não vai acabar. Carpintaria é a mesma coisa. Dá para você também aproveitar essa embala que tem pouca gente e se adequar, né? Hoje a gente citou também ontem o steel frame, né? Que vem crescendo. Bastante. Ainda a procura de construções de steel frame é poucas, né? Acho que 3% do mercado. Só que o 3% é muito já. É que o Brasil ainda não tá nessa pegada, né? Exato. Mas se tu for ver lá fora, lá no exterior, é só steel frame. Exato. Então, se você pegar o gancho disso daí, você vai tirar bons frutos. Vai, sim. É a mesma galera, a questão da galera que entra pro setor automotivo.
Tava vendo um tempo atrás também uma reportagem da questão do quando surgiu os motores a injeção, né? Sim. Saiu do carburado, foi para injeção. Os mecânicos na época, não, isso aí não vai terminar, o carburador não vai sair de linha, capaz, né? Continuaram lá. Pararam no tempo. O pessoal que se aderiu, né, e se antenou foi buscar, né, instrução para trabalhar com os motores a injeção. Sim. Logo em seguida, pô, injeção. Saiu os carburadores de linha. Uhum. Os caras ficaram para trás e a galera ganhou dinheiro. Então é a mesma coisa hoje as máquinas. A galera não tá se antenando. Tu tem que te antenar que vai vir a linha bateria, vai chegar. Sim. Quem não tiver pronto para mercado, no caso para esse mercado, vai perder espaço também. Entendeu? E eu acho que algumas ferramentas em específico que elas são mais, elas funcionam, não sei se a palavra certa, me corrija se eu falar errado, elas acabam funcionando melhor se elas são a cabo. Nem, por exemplo, um martelo, né? O martelo ele acaba sendo melhor, né? Ela tem um desempenho melhor porque ela tem continuidade de energia, né? Ela não tem o risco que você tá ali no momento que você necessita mais a ferramenta, ela cortar porque acabou a bateria. Na verdade, a ferramenta elétrica, ela tem muito mais potência, né? Até, como ele falou, até pela questão da tensão e a questão de componentes internos. Porque se tu pegar a questão de uma parte mecânica de um martelete, a bateria, e a parte mecânica do martelete elétrico, é totalmente diferente, né? Então as peças são um pouco mais robustas, né? De um elétrico, de uma bateria. A durabilidade é muito maior, o desempenho é melhor, porque muda a joule. Sim, né? Com certeza. Entendeu? Então o impacto é maior. Diferente. Então tu teria muito mais desempenho com máquina elétrica. Então eu acho que é o equilíbrio, né? Entre o novo e o que ainda já vem. Tem que vir. A questão de usar bateria lá fora, a máquina bateria lá fora hoje, é essa questão do steel frame. Sim. Entendeu? Se tu pegar Estados Unidos, tu vai ver que toda a linha quase dos caras é a bateria. Ninguém mais trabalha com cabo. Sim. Pra lá e pra cá. É prático. Prático. É o que hoje em dia é o que as pessoas buscam. Prático, limpo, fácil de carregar, guardar. Entendeu? E só que é outro tipo de material, né? Trabalhado lá. É outra cultura também, né? Exato. A questão. Se tu pegar os profissionais lá, os caras realmente são profissionais das áreas. Eles não são tipo, eu sou o dono de uma construtora, contrato um pedreiro lá, tudo bem, ele é um profissional e tal, mas às vezes ele não tem o estudo necessário, não tem uma informação necessária para botar um cara lá operar aquela ferramenta, entende? E lá fora não, lá o cara trabalha, ele é o construtor, mas ele também ao mesmo tempo é o cara que trabalha com a máquina, né? Sim, é igual a gente vê hoje. Hoje nós temos tecnologia no bolso, né? Que é o celular. Sim. Antigamente o celular só ligava, mandava um SMS e jogava o joguinho da cobra. Esse mesmo é o joguinho da cobra. Era o que para que servia o celular, né? Depois já foi evoluindo. Aí todo mundo tinha um computador em casa, ali, a internet era discada. Usar só à noite pra poder entrar. Gente, a nossa geração é essa, né? De total, a gente teve que ir se reinventando, né? Sim. Porque veio da internet discada, o celular. O MSN ali, que era um bate-papo. E aí, isso você tinha um computador para fazer tudo isso. Aí depois já começou a evoluir a internet. Já passou para ser uma internet mais velocidade. Foi fácil. O Speed. Você tem o Speed e na essa sua ideia casa. Muito fácil do povo aceitar. E a ideia do smartphone nada mais foi do que quando a BlackBerry inventou o BlackBerry para quê? Para que botasse o computador dentro de um celular, né? Tanto que eles tinham o tecladinho que já era para quê? Para tu salvar teus e-mails, os caras trabalhar remotamente. Né? E não ter o computador, carregar um teu computador, né? E hoje você tem um computador que era grande num celular. Então hoje você faz tudo. Você tem uma câmera, você grava, você filma, mais compacto. Tudo. Você paga a conta. Hoje quantos bancos deixou de operar porque você não vai mais no banco. Nós estávamos conversando isso hoje no carro da questão do seguinte, né? Nós estávamos falando até de um filme lá antigo que era, na época, parecia bobagem, né? Capaz, como é que vai acontecer tal coisa?
Pois está acontecendo. A questão dos celulares, o dinheiro. O dinheiro hoje é Hoje tudo digital. ninguém mais anda com dinheiro. Não, eu mesmo hoje não é tenho mais digital. dinheiro. Né? Eu não ando com Não, dinheiro. paga a Gente. conta. Tu vai em lotérica, tu vai... Eu ainda É. recebo alguma coisa da empresa, mas muito menos, com certeza, que Sim, entrava. eu- O Hoje é volume, só- né, é menor. Hoje, então, a questão do dinheiro ter se tornado virtual, né? Tu tá ali com o celular, tu não sai de casa, pum, paga, tu chama comida, tu faz Até tudo. questão de documento mesmo. Você tem o documento ali que a pessoa escaneia o QR Perfeito, Code e já faz tem tudo. todas essas informações. Hoje Então já é é tudo muito mais válido, né? prático. Hoje ninguém mais. Muita gente ainda não exige mais o papel, né? Não Já anda com aceita, carteira assim, então, com tanta aceita frequência. já, né? Até o documento, né? Já aceita. ter um E assim, ó, digital. se a gente pegar a questão nossa aqui, América aqui, na América do Sul, né? Não os Estados Unidos da América lá, mas pegar daqui para cá, comparando com alguns países europeus e alguns países, até os asiáticos, na verdade, né? A gente tá muito para trás, é muito para trás. A gente Sim, tá é. engatinhando ainda. Exato. Entendeu? Os caras Até mesmo tão na internet. avançados há milhares de tempo. Até a velocidade da nossa internet. Sim. Se você for ver perto do que é lá fora, Sim. a nossa internet é lenta. Sei. É rápido pra nós, que já estão acostumados com ela. Exato. Mas pra quem tá acostumado com outro tipo, pra eles é Ah, lento. sim, é Então, lento. assim, ainda a tecnologia pra nós aqui demora mais Demora. pra ver, mas a gente tá bem evoluído. Tá. Né? É igual a questão da energia solar, fotovoltaica. Antes começou com a eólica. Sim. A eólica que Era ia vir um momento, tornando né? tendência de energia sustentável. Aí fotovoltaica ainda não era tão. E agora já tá uma tendência. Todo mundo praticamente tem no telhado ali uma placa solar. Exato. E tem E- empresas agora, né, voltadas Sim. à energia solar, a vender essas placas. Sim. Então é algo que é muito comum, né? E o Exato. Brasil ele tem esse poder, né, pro cara, porque tem muito recurso no Brasil. recurso, muita O fonte, problema né? é Só não não sabe usar. conseguir aproveitar Exato. realmente dos recursos que a gente tem, né? Tudo, né? A gente E não tem- só isso, né? Envolve também várias outras questões, política, cultural, tem muita coisa que Exatamente, envolve. é. O Brasil teria tudo para ser um país É que o Primeiro problema mundo. nosso, super Primeiro Só que desenvolvido, eles mundo. né? querem vender para ganhar, para recomprar, para ganhar duas vezes, né? Nós recompramos o que a gente vende. A gente exatamente. vende o. Ele vende, ganha e recompra É porque o para governo- revender para nós, para É que ganhar nesse dinheiro sentido de o novo, governo exato. ganha 2 vezes, 3 vezes, né? Exato. Essas placas aí, quando começou a sair um monte que o governo fez, foi lá e taxou tudo Taxou. imposto em cima Ué, também. Tudo taxado Exato. Começou a hoje. vender. Sim. Tudo que começa a vender é taxado. É tudo, né? O problema nosso é Infelizmente. cultural, na verdade, né? A mesma coisa de celular, que nem você vai importar um iPhone, vou dar um exemplo. Ele acaba sendo muito mais em conta se você importar do que você comprar aqui do Brasil. Sim. Porque os juros, Sim. você acaba pagando praticamente o dobro do aparelho. Sim. Mas aí Os tem um risco impostos, de parar as na coisas, sim. alfândega lá e aí ser taxado. Tem Então, a assim, taxa. não dá ponto sem nó, né? Então, infelizmente, é igual você falou da questão do valor das baterias, que ainda é caro para nós. Não é que é caro, é o volume de impostos que é embutido nesse Sim, produto que não, torna não. eles caros. Eu quero dizer que Infelizmente. pro cliente Isso, final, é. o cliente final, querendo ou não, principalmente aqui na nossa região. que Mas é que é muito. é, O cliente ele o não gringo entende aqui não é essa fácil. conta. Ele acha que a Ele empresa. acha quer- caro, é. né? O gringo acha. O gringo Exato. aqui, ele, É pra que o ele é cliente, caro. às vezes, Os muitas gringos. vezes, ele acha que a empresa que quer faturar Sim, mais, quer ter uma exato, margem grande, exato. mas não é. A margem da empresa é É espremida. pequena. Sim, E quem tá ganhando Sim, mais é quem tá recolhendo É. imposto. tô vendo, E- mas sempre vai ser. né? Se você pegar, por exemplo, quem mora no Ceará, se eu não me engano, acho que é 25% de imposto que se paga, 30% de imposto. E aí cruzou a fronteira, né, do estado, você já tem que recolher o imposto, senão o seu produto não chega. Então você já chega negativo, ó, já é um lugar distante, já é demorado para chegar. Cruzou, já tem que pagar, senão você não recebe. Então o boleto já chega vencido Sim. lá. Como você vê, o próprio país não ajuda o brasileiro, ajuda, né? não. Ó, nós recolhemos, nós não temos recursos. É. Infelizmente, igual a gente falou, é caro. Infelizmente, não é que é caro, é o Sim, imposto que a gente não. paga. Mas como eu te falei, a posição É, que dá é que sim. pro cliente se torna Exato, caro. é. Pro cliente final, não que. Acaba, né? acaba Exato. sendo um empecilho, É, né, é. dele adquirir uma. Seria muito uma mais fácil, ferramenta. lógico, se não tivesse que pagar A todos esses bateria. impostos, essas coisas. Seria um Exato. preço muito mais atrativo, entendeu? Por isso cliente que, final. por isso que hoje o seu negócio, por exemplo, como assistência técnica, funciona. Porque tem isso, porque ele vai pagar caro numa ferramenta, relativamente caro, e ele tem que ter manutenção, porque ele não tem condição de ir lá comprar outra daquele valor. Ao contrário, lá fora. Lá quebrou, joga fora, por quê? Porque para eles é em conta. O salário é $2.000, por exemplo. A ferramenta custa 100. Sim. Então é muito barato. É. Ao contrário de nós, o salário aqui é 1.500 mínimo,
Uma ferramenta custa 1.500, como que ele vai ter Mas, uma às ferramenta vai comer? Proporcional. Mas, às vezes, Por isso que para nós o mercado, né, o assistência técnica funciona e vai continuar funcionando por essa maneira, porque o próprio governo obriga. Correto, correto. Exatamente. E aí faz esse mercado aí de assistência acaba girando, né? Porque se torna mais barato até pro cliente, muitas vezes. Porque lá fora, que nem nós estávamos até comentando ainda antes, né? Ninguém faz manutenção na ferramenta. Não. Estraga, eles compram nova porque, né? Exato. Vale a pena, né? O que custa você ali lubrificar a ferramenta, fazer uma limpeza? Exato. Bater um ar, usou como é muito pó, vai lá, bate um arzinho. Não tem alguma coisa para botar. Cara, um pincel, um pincelzinho, passa São coisas pano, básicas, né? lubrifica. São pequenas atitudes que vai fazer com que sua ferramenta dure muito mais. Exatamente. Faz a diferença. Mas ele fala assim, eu comprei essa marca, ela vai ter que Tem durar. que durar. Tem que durar. Quantas E vezes, né? Máquina cheia de cascalhinho, que eles terminam, estão usando a máquina, largam na brita, largam ali, Não, vai máquina... pegar, tá cheio de pedrinha dentro. Assim, ó, chega a Até máquina... na forma que tu vai largar ela, quando terminou o teu serviço ali, bota ela Sim. ajeitadinha, cuida dela. Mas entendeu? chega a máquina pra nós, entupida de massa, Aham. de concreto, de cimento, sabe? Usar a furadeira, esses marteletes pra Às bater vezes tu massa. Exato. Tu tem que passar Força. ela no esmeril, na escova, para poder tirar a sujeira, o excesso, para poder limpar e entregar pro cliente, sabe? Sim. Então, se fosse cobrar realmente o valor, né, pela mão de obra, se tornaria bem caro, porque tu tem que tirar todo o excesso, tu perde muito tempo, Sim. né? Sendo que o profissional que estava utilizando a ferramenta era muito mais prático. Ele já terminou o serviço, Limpar. limpa, né? Tá, deu problema, legal. Sim. Leva para assistência. Agora, custa tu manter todo dia tua ferramenta limpa. Né? Não Então, custa, né? É o ganha-pão dele também, entendeu? É o Não importa ganha-pão. se foi ele E que chega comprou, pra nós. foi ele que comprou, foi o patrão dele, alguma coisa assim. E Isso quando é o chega ganha-pão pra nós, dele, o cara- precisa também. Daqui a pouco ele não vai produzir, não vai ganhar também, Exato, entendeu? né? Deixa de Precisa produzir. também. Né? Quando chega pra nós lá, tem como dar uma urgência, porque eu só tenho essa máquina, meu ganha-pão. Aham. A gente Mas, acha meu que amigo, não você é teu conserta, ganha-pão. mas Por o que tu pior não tem é- mais uma? E Né? às vezes Uma máquinas de reserva. 200, 300 reais, 400 reais. Se tu vive só pra Uma máquina barata. tu tem que ter duas, pelo Tem menos. que ter né? duas. Se Ah, você tem uma necessidade de trabalho que é um volume grande, tem que ter mais. Foi sexta-feira, porque a cada 15, 20 dias eu pego uma caixa que eu tenho lá das máquinas prontas e vou dar uma cobrada no pessoal que tá pronto lá, que não vem buscar, né? Daí eu fui olhar uma conversa de um cliente que tá fechando já há quase 4 meses, tá com uma furadeira pronta lá, um martelete. Nossa. Quando ele trouxe, foi passado o orçamento para ele e foi falado, ó, eu não tenho todas as peças em casa, vai demorar de 3 a 4 dias para chegar as peças. Daí ele falou, não posso ficar todo esse tempo sem a máquina. Mas tá, faz ela para mim. Mas tenta fazer o quanto antes. Faz 4 meses que tá pronto, até hoje não E retirou a aí? máquina. Nossa. No mínimo ele comprou uma outra e aquela ali acaba não sendo mais interessante. Mas Exato. aí é aquele caso, comprou outra, pega aquela como uma garantia de ter na hora Ele de vai quebrar pegar uma. aquela ali Correto. quando estragar a outra agora. Exato. Bom, eu lembrei, tem lá, deixa. Aí exato. estraga, leva e pega Ele aquele não vai, retirou. Exato. E é Então, assim que funciona lá. Sim. e não é só na sua O assistência. mercado, a questão do mercado é todo assim. lugar que a gente vai que é assistência, o cara vive a mesma situação que você. A questão do Tem mercado é ferramenta lá assim, ele perdida há manda anos. arrumar. Aí, Tem. pô, cara, eu não posso fazer nada, porque se eu vendo uma ferramenta dessa porque tá aqui e eu sim, já gastei, sim. o cara depois vem procurar e depois me processa. E já Se tiver teve nota- casos que se cliente tiver que. nota fiscal, ele pode processar. E já teve É. cliente nosso, que era assistência técnica, que ele já foi processado, porque tava lá e ele investiu dinheiro no bolso dele pra comprar peça, o cara não foi buscar, ele vendeu pra recuperar. Sim. Aí o cara falou, eu quero uma máquina. Não tem mais, você deixou abandonado aqui já faz anos. Vai lá, processa o cara e ganha. 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 Pior que ganha. É complicado. E É. lá não é estoque, Mas porque é- seu Não é tentou- depósito, né? não é depósito. A gente tentou se Aham. informar com isso aí no Procon e coisa. Ele te dá, ao mesmo tempo, o direito de se desfazer dela depois de 3 Sucatear, meses, né? sucatear ou se desfazer dela, mas ao mesmo tempo, uma outra lei, ele te tira o direito de fazer Aham. isso. Ele tá com a mão, tira com a outra, né? E se o cliente tiver a nota fiscal, ele pode processar É. e Então te tu cobrar tem que uma deixar máquina parada nova. a ferramenta. Ou seja, sem aí saída. tu faz. É. Não tem. É Aí, um jogo, tu tem que, se tu for se desfazer dela ou vender ou se desfazer, tem que contar com a sorte que ele não apareça. Sim, mas aí você, pô, eu tenho um local aqui que às vezes não comporta, né? O físico meu aqui é pequeno, então como eu vou comportar? Todo mundo quiser deixar aqui como estoque, como eu vou fazer, né? É complicado, né? Sim, Infelizmente, a nossa lei não não é contribui, fácil, né? com certeza. Bom,
Se deixar, a gente fala Vamos aqui. falar o dia Tem inteiro. papo, a gente vai de um extremo ao outro. E é legal isso, né? A gente fala vários assuntos ao Sim. mesmo tempo. Mas eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois aqui no podcast. Essa parceria que nós temos, que já vem de anos, né? E eu vou deixar aberto aqui para vocês divulgarem as redes sociais da assistência. E daí depois a gente faz tudo certinho, a parte do encerramento, né? Show. A parte da questão das redes sociais, ele tem ali, pode falar? Fala tudo. Para quem quiser seguir a gente lá, acompanhar, tanto no Facebook, Instagram e site é Regitel Máquinas. Vai ter todas as informações lá, tem nosso WhatsApp e tudo, é só chamar lá. Que a gente tá lá para ajudar o pessoal. Em Caxias do Sul, né? Caxias do Sul, Rio Grande do Se a gente Sul. vai passar um WhatsApp também, pessoal que é da região, que queira O manutenção. telefone fixo é 54 3212 2356. Show. Perfeito. Muito obrigada, viu, meninos, pela Que agradece a participação. oportunidade. Obrigado pela Agradecendo experiência. a oportunidade. Foi muito bom, muito, muito legal participar. Bacana, é isso aí. Bom, sigam as nossas redes sociais, @Âncora Sistemas de Fixação e @Enrel Brasil. Fala aí, mestre, o podcast de quem é especialista no assunto.